Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, tá? Vamos voltar um pouquinho e ver novamente a página 167, que eu tenho algumas informações importantes, tá? Eu tenho o objetivo, né, desse artigo de divulgação científica. Nós vimos ao longo de todo o capítulo, dois artigos de divulgação científica, tá? Então, a gente agora vai fazer uma comparação entre eles. Então, vamos lá. O objetivo dos artigos de divulgação científica é apresentar aos leitores não especialistas pesquisas e descobertas sobre um assunto de determinada área do conhecimento, como a ciência, tecnologia, história, arqueologia, entre outras. A qual área do conhecimento cada um dos artigos de divulgação lidos pertence? Então, vamos lá. Eu posso até marcar essa partezinha aí, tá? Qual é o objetivo? Apresentar aos leitores não especialistas. Então, eu não preciso ser especialista para ler um artigo de divulgação científica e entender o que está escrito nele, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente teve o artigo coleta seletiva, né? E esse artigo, ele se refere à área da ciência, tá? Agora, já o artigo gráficos revelam quais emojis estão bombando e quais floparam se referem à área da tecnologia. Os dois artigos foram publicados em sites, tá? Canal Ciência e na revista Super Interessante. O público desses sites, é o mesmo? Explique. Então, gente, vamos lá. Canal Ciência, né? O nome já diz. Os interessados vão ser pessoas que, de fato, estão procurando informações sobre essa área do conhecimento, né? Que é a ciência. Já a revista Super Interessante, ela já tem um público mais geral, não tão específico, tá? Pois essa revista, ela apresenta temas relacionados a várias áreas do conhecimento, tá bom? Em que outros veículos esses artigos podem ser veiculados? Além, né, dos sites, revistas especializadas e jornais. Em relação ao público dos sites e à linguagem empregada nos textos lidos, responda. Qual dos artigos apresenta expressões que caracterizam o registro informal, né? Aquele registro mais aproximado da fala, que permite o uso de gírias, de abreviações, e com que intenção isso foi feito? Então, o artigo gráficos, né, revelam quais emojis estão bombando, já apresenta logo no título uma palavra muito informal, né? Na verdade, duas, bombando e floparam, tá? Então, esse tipo de linguagem é comum na internet, tá bom? E qual foi a intenção? Foi justamente aproximar a linguagem do público que lê esse tipo de artigo, tá bom? O público mais jovem. Ok? Então, vamos seguir. Aqui, ó, faz parte. Peço desculpas pelo barulho. Qual dos artigos apresenta principalmente o registro formal? Qual é a relação entre o uso desse registro e o suporte em que foi veiculado? Então, o artigo coleta seletiva, né, ele trata de um assunto mais sério e ele foi publicado em um veículo que onde o público-alvo são pessoas que se interessam por ciência. Então, optou, né, por esse registro mais formal, respeitando as normas gramaticais, não admitindo gírias, vícios de linguagem, abreviações, tá bom? Então, agora vamos dar uma
revisado aqui, ó, no artigo de divulgação científica, tá? Então, vamos lá, é um gênero, né, textual que tem por objetivo expor para toda a sociedade pesquisas de cunho científico, relacionadas a diversas áreas do conhecimento, como a gente viu, tá? Não apenas a ciência, né? Tem a tecnologia, a história, a arqueologia, entre outros. Esse gênero apresenta alguns elementos comuns em gêneros jornalísticos, né? Como a citação da fala de autoridades para dar mais veracidade a esse artigo, mais verdade, tá bom? A presença de dados estatísticos, como nós vimos também no outro gênero, né? O jornalístico. Elementos visuais acompanhando o texto com o objetivo de complementar ou ilustrar uma informação, como nós vimos imagens, tá? E além disso, os artigos de divulgação científica costumam expor os dados obtidos em pesquisas de modo a descrevê-las, tá bom? Então vamos aqui, ó, esquematizando. Aqui tem um bom resumo, tá? Então, como nós já vimos, divulgar assuntos de natureza científica, relacionados a diversas áreas de conhecimento. O público-alvo, né? Quem interessa esse tipo de texto? Pessoas que gostam, né, de descobertas científicas, mas não são especialistas, tá? Características, elementos comuns do gênero jornalístico, como nós vimos, né? Citação de autoridade, dados estatísticos, exemplificações, recursos visuais como imagens. Em alguns aparece inclusive a linha fina, tá bom? Sugestão de filme, vamos lá, ó. Lixo Extraordinário. No documentário Lixo Extraordinário, você poderá conhecer a obra do artista brasileiro Vic Muniz, em um lixão da periferia do Rio de Janeiro. Esse artista plástico retrata os catadores que vivem em condições precárias, revelando a dignidade dos trabalhadores que lhe serviram de inspiração, tá? Então, nesse livro, a gente vai conhecer o pessoal que trabalha com a coleta, né, para fazer reciclagem. Inclusive, eu queria abrir aqui um parêntese para explicar o seguinte: a sociedade, ela tem a mania de colocar mesmo assim, né, dividir. Ah, essa profissão é digna, é interessante, merece todo o reconhecimento, e o catador, né, de lixo, o coletor, ele muitas vezes ele não é visto com bons olhos pela sociedade. Eu acho que isso precisa mudar, uma vez que eles fazem um trabalho extraordinário. Eles estão pensando no meio ambiente. Olha quantos lixos iam parar, né, lá naqueles lixões enormes a céu aberto, apesar, como a gente viu aqui, alguns catadores vão até esse lixão, né, então iam ficar lá a céu aberto sem ser reutilizado, e esse catador faz esse trabalho excepcional, que é cuidar do meio ambiente. Muitas vezes, né, muito mais do que as pessoas que têm outro tipo. É uma comparação, outro tipo de profissão, né, mas é uma comparação desnecessária. Cada profissão tem o seu valor, tá bom? Então vamos lá, ó. Agora nós vamos ver aqui, ó. Escolhas lexicais, né? O que isso quer dizer, gente? Nós vimos, né, o que é um verbete. É a palavra que está dentro de um dicionário e lá ela tem os seus sentidos, né? Tem a colocação dos seus sentidos. A palavra não apresenta só um sentido. Nós temos o sentido próprio, né, o sentido real da palavra, e o sentido figurado. Quando eu tiro essa palavra do seu sentido real e dou um novo sentido, tá bom? Então, dessa forma, o que são escolhas lexicais? São escolhas de palavras que nós fazemos quando nós vamos escrever um texto, tá?
Então, a gente pega aquela palavra e atribui determinado significado, tá? Então, essa palavra inserida no texto, ela passa a ter um novo sentido, tá? Então, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu quero passar para o meu leitor, que essa escolha vai fazer a diferença, bom? Então, vamos lá, ó. Os lixões constituem a pior forma de disposição do lixo, né? Foi o que eu falei. Aquele lixo, ele fica lá exposto no céu, perdão, a céu aberto, tá? Causando profundos impactos ambientais, tá? Só um minutinho. Dependendo do contexto, a palavra impactos pode apresentar os sentidos ao lado, tá? Então vamos lá. Olha quantos sentidos tem essa palavra: colisão, choque, efeito, repercussão, abalo, pancada e consequência, tá? Então, dessa forma, o que eu quis dizer quando eu usei essa palavra inserida dentro desse contexto, dentro dessa frase? Profundos impactos ambientais. Essa palavra, então, foi usada no sentido de abalo, tá? Vai abalar o meio ambiente, né? Vai mexer com a estrutura do meio ambiente. Aqui, ó, falando do verbete. Observe o verbete de dicionário a seguir. Arrumar. Eu tenho a separação silábica, eu tenho a classe gramatical, né? Esse é um verbo, tá? E dentro da sintaxe é um verbo transitivo direto. E o primeiro sentido, lembrando que os sentidos das palavras e seus significados são separados por esses numerozinhos, tá? Número 1, tá? Ó, 3, 4, 5. Então vamos lá, ó. Ordenar ou dispor de forma organizada. Consertar ou fazer funcionar. Algo quebrado ou que não funciona muito bem. Causar ou provocar. Alcançar, obter ou conseguir. Ah, vou arrumar um emprego, tá? Conceber ou inventar. Vou arrumar mais uma vez, né? Vou inventar, vou arrumar algo para fazer. Encontrar um modo de solucionar um problema ou de sair de uma dificuldade. Aprontar-se ou ajeitar-se, né? Ou me arrumar para sair. Então, estou me ajeitando, estou me aprontando para sair. Relaciona as frases com o sentido correto do verbo arrumar para cada situação. Então, vamos lá. Ó, olha que interessante, ó. Quantos sentidos eu tenho, né? Fabiana está sempre arrumando sua coleção de moedas. Então, significa que ela está ordenando, dispondo de forma organizada. Número 2, número 3, né? Quando minha bicicleta quebra, eu mesma a arrumo. Consertar, fazer funcionar. 4, alguns torcedores vão ao estádio apenas para arrumar confusão, causar, provocar. 5, mamãe arrumou um emprego muito melhor. Alcançar, obter ou conseguir. 6, Fernanda arrumou uma desculpa boa para não ter feito a tarefa. Conceber, inventar. 7, nós nos arrumamos como podemos nesses tempos difíceis. Então, aqui, ó, encontrar um modo de solucionar um problema. 8, a criança já se arruma sozinha, sem a ajuda dos pais. Aprontar-se ou ajeitar-se, tá bom? Então, dessa forma, eu vou encerrar essa aula por aqui, tá? Vou deixar como sugestão de atividade
a página 170, tá bom? Vou dar uma puxadinha aqui, essa paginazinha, e na próxima aula eu irei corrigi-la, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.